Bom, gente, a paz de Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Eu desejo que todos vocês estejam bem. Hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito de algo muito importante para a nossa vida espiritual. 3 características do verdadeiro arrependimento. A Bíblia nos dá vários direcionamentos, orientações, normativas a respeito do arrependimento. Então, eu quero destacar para vocês esses, pelo menos, 3 pontos a respeito do verdadeiro arrependimento. Como é que a gente pode identificar, não só em relação a alguém, a uma pessoa, mas também em relação a nós, se de fato estamos evidenciando um arrependimento real, verdadeiro, ok? Vamos então, primeiramente, à leitura de um texto que nos traz assim uma revelação tremenda do processo do arrependimento. A gente vai ler Provérbios número 28 e o seu versículo de número 13, que nos diz o seguinte: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Olha que coisa linda. Então, a partir da revelação desse texto, eu quero destacar pelo menos 3 pontos. Esses 3 pontos, inclusive, se encontram aqui nesse texto que a gente acabou de ler. Vamos lá. O primeiro ponto, então, em relação ao verdadeiro arrependimento, gente, é que uma pessoa arrependida, ela vai mostrar que ela reconhece o seu erro, ela reconhece o seu pecado, ou seja, ela tem plena consciência de que errou, de que pecou, de que entristeceu o Espírito Santo de Deus. E como nós podemos ter certeza a respeito disto? É simples. Quando a gente lê lá no Salmo 51, no versículo 4, o salmista, ele nos mostra que realmente provou, evidenciou o verdadeiro arrependimento quando ele diz que ele havia pecado contra Deus e contra Deus somente ele pecou. E ele diz ainda que ele fez o que é mal perante aos olhos do Senhor. Evidentemente que eu estou parafraseando o texto para você compreender com facilidade. Então, o que o salmista Davi nos mostra a respeito do verdadeiro arrependimento é que ele tinha consciência de que havia pecado. Pequei. Ele está exatamente expressando uma compreensão, uma consciência objetiva de que ele havia falhado espiritualmente. Então, toda pessoa que experimenta o verdadeiro arrependimento, ela dirá também: pequei, errei, falhei, fiz o que é mal aos olhos do Senhor Deus. Então, o verdadeiro arrependimento ele se inicia exatamente neste ponto, do conhecimento ou do reconhecimento da pessoa assumir a sua culpabilidade. Passando agora para o segundo ponto, a segunda característica do verdadeiro arrependimento, a gente encontra aqui no texto de Provérbios que nós lemos um direcionamento específico, como a gente evidencia o verdadeiro arrependimento. Veja que o texto fala de confissão. Então, primeiramente, eu reconheço, eu tenho ciência do meu pecado, do meu erro, da minha falha espiritual. Em segundo lugar, eu tenho que confessar, porque o texto de Provérbios está dizendo que aquele que confessa, aquele que declara. E neste ponto, eu preciso
dizer a vocês da importância de você entender que esta confissão, ela não é apenas mental, não, ela é verbal também. Nós devemos verbalizar mesmo, confessar mesmo, com palavras, que nós pecamos, que nós erramos, falhamos. Então esta confissão, ela é nessa direção, ok? Ou seja, é uma confissão verbal. Por que tem que ser verbal? É importante que você verbalize o seu erro, o seu pecado diante de Deus. Porque o salmista vai dizer agora no Salmo 32, do versículo 3 ao 5, olha que coisa importante está escrito no versículo 3, 4 e 5 do Salmo 32. Vamos lá, versículo 3. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Versículo 4. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Versículo 5. Então eu te confessei, aleluia, o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então o verdadeiro arrependimento, ele acontece dentro deste processo que a gente está considerando. Primeiro, reconhecimento. Segundo, confissão. Verbalizar. Vocês sabiam que existem pessoas, inclusive como o salmista, porque ele diz isto, né? No texto do Salmo 32, que nós acabamos de ler. Pessoas que se encontram doentes fisicamente por não confessarem, verbalizando o seu pecado diante do Senhor Deus. Pessoas que estão doentes, estão com a sua saúde emocional debilitada, a sua saúde física deteriorada, exatamente por não entender esta revelação que nós estamos colocando diante de vocês neste momento. É necessário que haja confissão, verbalização do erro, do pecado diante do Senhor Deus. Faça isto e você vai ver como você experimentará uma verdadeira libertação, transformação na sua vida emocional, na sua vida física e na sua vida espiritual também. Por isso que o texto de Provérbios está dizendo que aquele que confessa, então não adianta esconder, tá? Por quê? Porque aqui o autor de Provérbios, o escritor, né, deste texto sagrado, ele está nos mostrando que é prejudicial tentarmos esconder. Mas quando nós confessamos, nós já estamos perto, sem dúvida alguma, do milagre da restauração emocional, física e espiritual, como eu já disse. E aí nós passamos para a terceira característica que também encontramos aqui no texto de Provérbios, que é aquilo que o escritor está colocando para nós aqui. Aquele que confessa e abandona. Então é preciso reconhecer que erramos, que pecamos. Segunda característica, confessar. E a terceira característica, abandonar. É você deixar e nunca mais praticar esse pecado. Cometer esta falha espiritual, esta falha moral.
Então, essas são, pelo menos, existem outras, ok? Mas eu quero destacar essas 3 características: reconhecimento, confissão e abandono. Aí nós vamos experimentar de fato o milagre do perdão. Oh, aleluia! O milagre da restauração. Por quê? Porque toda pessoa perdoada por Deus também é restaurada por Deus. E o que nos é restaurado? A coisa mais importante que nós precisamos, gente de Deus, que é a paz espiritual. Nós voltamos a sentir paz no nosso coração, a sentir paz na nossa mente, no nosso espírito. Por quê? Porque o milagre do perdão de Deus se manifestou na nossa vida. Então, uma pessoa, para a gente concluir, que evidencia essas 3 características do reconhecimento, da confissão e do abandono, e ela agora se sente verdadeiramente perdoada, restaurada, sabe qual é o fim último, então, de uma pessoa perdoada? É se dispor a uma vida de verdadeira adoração, porque ela foi realmente perdoada pelo Senhor. Medite, reflita, não esconda nada de Deus, não tente esconder. Não fique buscando subterfúgios. Se apresente diante do Senhor Deus. Eu já fiz isto muitas vezes, porque aprendi esses princípios de me conscientizar, de confessar e de abandonar. Aleluia. Então que você, a partir desta reflexão, desta ministração que fazemos, aleluia, seja tremendamente restaurado, restaurada, e adore ao Pai em espírito, em verdade, porque não existe nada melhor do que vivenciarmos esse perdão divino que o nosso Pai Celeste nos concede quando nós nos prostramos, aleluia, em verdadeira contrição, em verdadeiro arrependimento diante dele. Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. A paz de Cristo Jesus.